Boa noite, queridos. Estamos juntos mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de iniciação doutrinária da IPEM. Louvado seja Deus por essa oportunidade de poder ministrar a vocês à distância e de poder repartir algumas verdades bíblicas de ensinos que vão abençoar a nossa vida. E o texto de 2 Timóteo 2,15, que é um texto praticamente tema do nosso curso, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Esse texto nos mostra a importância de nós estarmos preparados biblicamente para todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. E hoje eu quero tratar um assunto com vocês muito importante para a nossa vida cristã. Esse assunto tem a ver com dízimos e ofertas, com a nossa vida financeira. Certamente dará os dízimos de todo o fruto da tua semente. Deuteronômio 14, 23. E eu quero falar com vocês hoje sobre dízimos e ofertas, oferecendo a vocês algumas bases bíblicas e teológicas desse assunto que é tão importante e fundamental para as nossas vidas, para a subsistência do reino de Deus, para a expansão do reino de Deus sobre a terra. Ou seja, nós vamos tratar da fidelidade que cada um devemos dar a Deus em toda a nossa vida, inclusive no que diz respeito à nossa vida financeira. E hoje falar desse assunto é um pouco complexo, porque a gente sofre no meio da igreja evangélica brasileira alguns efeitos danosos da teologia da prosperidade, especialmente na questão de dízimos e ofertas. Então a igreja evangélica brasileira ficou muito manchada com esta ideia de mercantilismo que é usada em relação ao dízimo. O dízimo, ele é um meio, ele não é um fim em si mesmo. E quando nós olhamos hoje para o contexto de muitas igrejas chamadas evangélicas, a gente vê esse fenômeno da teologia da prosperidade, que diz que o crente nunca fica doente, não deve ficar doente, e que ele tem que ser rico e próspero. E muitos se utilizam das promessas, dos princípios do dízimo para poderem afirmar essa teologia. E nós sabemos que essa teologia ela é danosa, porque na verdade ela não tem uma base bíblica, são textos isolados que são usados. E na verdade o que nós pensamos sobre a questão do dinheiro, dos dízimos, é que o dízimo ele é um meio, não um fim em si mesmo, onde você faz troca com Deus, faz permuta com Deus, faz chantagem com o povo. O princípio espiritual dos dízimos e ofertas é um princípio lindo que eu quero apresentar para vocês hoje. Então essa questão do conceito de teologia da prosperidade tem atrapalhado muito. Muita gente tem ido, às vezes procura as igrejas querendo fazer essa aposta com Deus. E não é este o propósito bíblico de prosperidade que as Escrituras nos ensinam. A prosperidade é uma possibilidade da obediência a Deus, e prosperidade não quer dizer necessariamente você ser rico ou você ter muito dinheiro. Tem muitos pobres que são ricos e ricos que são pobres. Pois bem, o dízimo ele é bíblico, totalmente bíblico, nós veremos isto hoje. E a etimologia da palavra, dízimo, vem da palavra hebraica maser e da palavra grega dekate, que significa décima parte. Então, a etimologia da palavra envolve tanto o hebraico como o grego. E nós vamos ver aqui alguns princípios do dízimo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, começando pelo Antigo Testamento, a prática do dízimo ela é anterior à lei mosaica, ou seja, ela é anterior a Moisés. Tem muita gente que renega os dízimos dizendo que a lei foi revogada, então nós não precisamos mais observar os dízimos. Mas nós vamos aprender hoje que a prática dos dízimos ela foi feita antes da lei mosaica, antes de Moisés, especialmente com os patriarcas do Antigo Testamento. Os patriarcas são Abraão, Isaac, Jacó, José, que foram aqueles que estabeleceram os primeiros clãs do povo de Deus. Pois bem, vejamos alguns textos que referendam isto. Gênesis 14, verso 18 diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho
era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, recebeu de Abraão o dízimo. E se você olhar a história de Abraão, você vai ver que ele foi um homem muito bem sucedido e ele já tinha no seu coração essa expressão de fidelidade para Deus ao longo da sua jornada. Ele que foi conhecido como o pai da fé, de expressar a sua fé também, dando ao Senhor aquilo que pertence a ele. Temos o exemplo de um segundo patriarca que foi Jacó. Veja o texto aí. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, como vocês sabem na história, estava fugindo do seu irmão Esaú, indo para a casa do seu tio Labão, onde ele constituiria família, onde ele teria como esposas Lia e Raquel. E aqui ele faz uma promessa para Deus: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, me alimentar, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E ele colocou ali uma pedra como coluna, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele fez uma promessa, Deus o abençoou, e ele cumpriu essa promessa de dar aquilo que pertence a Deus. Jacó também teve muitas dificuldades, mas pela misericórdia de Deus prosperou e se tornou Israel, príncipe com Deus, diante da jornada abençoada que Deus concedeu para ele. Então notem que o dízimo já acontece aqui com os patriarcas, antes da lei de Moisés. Também a ideia, o princípio dos dízimos está na festa das primícias. A festa das primícias é uma festa que acontecia em Israel, e nessa festa os primeiros frutos da terra eram oferecidos ao Senhor. Em proveito individual, cada um levaria ao Senhor as primícias do fruto da sua terra. Então era a 10ª dos primeiros frutos da terra que eram oferecidos. E nós veremos isso nos 5 livros da lei, em alguns textos específicos, por exemplo, em Êxodo 23:19, quando o povo já está liberto do Egito, diz aí o texto que as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Deuteronômio 26:1 e 2 diz: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Então as primícias já eram uma didática da parte de Deus, para que o povo aprendesse a separar aquilo que pertencia a Deus, dando os primeiros frutos da terra. Então nós vemos nesse texto que quando eles estão para entrar na terra prometida, esse já era um princípio que estava sendo estabelecido no coração e na mente daquele povo. Um texto poético que nos mostra, que inclusive nós lemos em muitos dos nossos cultos, é o texto de Provérbios 3, verso 9 e 10, que diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É maravilhoso quando você ama a Deus e você busca honrá-lo. Você deve honrá-lo com a sua vida, você deve honrá-lo com o seu testemunho, com as suas escolhas, com as suas prioridades, no seu estilo de vida, na sua maneira de viver. E nós honramos a Deus quando nós separamos as primícias da nossa renda, os primeiros frutos da nossa terra, e separamos para o Senhor. Então a ideia das primícias está vinculada ao dízimo, que deve ser uma prioridade, uma bênção, um privilégio para o cristão. E tem uma promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Pois bem, meus queridos, além disso,
de ser anterior à lei mosaica e de estar na festa das primícias, o princípio dos dízimos, de oferecer a Deus os primeiros frutos da terra, o dízimo ele foi incorporado, consequentemente, à lei de Moisés, a lei mosaica, e nós vemos alguns textos dos livros do Pentateuco, que são 5 livros da lei, que dizem exatamente isso. Levítico 27:30 diz: também todas as dízimas da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então Deus vai construindo na Escritura o princípio de separarmos aquilo que já pertence a Ele. E como Ele se agrada quando nós damos prioridade a escolher e reservar os primeiros frutos da terra. Essa devolução para Ele. Deuteronômio 12:6 diz: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das vossas ovelhas. Então percebo aqui o princípio de oferecer para Deus os dízimos em relação aos animais, em relação a tudo que o povo ganhava da parte do Senhor, separando aquilo que pertencia a Ele. Deuteronômio 14:22-23 diz: certamente, com certeza, dará os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Olha aqui o princípio: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então a aplicação do dízimo era também didática, pedagógica, para que o povo aprendesse a ser grato, para que o povo aprendesse a honrar e temer ao Senhor. Então isso é um princípio muito importante, saber que Deus nos dá 100% e 10% nós devolvemos com muita alegria e satisfação por tudo que Ele já tem nos dado. Bem, eram direcionados também os dízimos aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas, e aqueles que eram sem renda, que não tinham renda. Você pode ver depois em Deuteronômio 14, 28 e 29, e também capítulo 26, verso 12. Os levitas, eles não tinham herança. Os levitas cuidavam do culto. E eles tinham como herança os dízimos que as tribos contribuíam para o sustento deles, dos levitas, e de suas famílias. Os levitas eram aqueles que serviam o Senhor no louvor, no cântico, no sacerdócio de Israel. E no exílio tornou-se um tipo de imposto pago aos sacerdotes. Então, quando o povo foi exilado pela sua desobediência, também se manteve a prática dos dízimos, oferecendo esses dízimos ao sustento dos sacerdotes. E os dízimos eram guardados em armazéns, dos quais nós chamamos, no tradicional texto de Malaquias 3:10, de casa do tesouro. Neemias 10:38 e Malaquias 3:10 demonstra exatamente isso. O lugar onde esses dízimos eram depositados e guardados para o sustento da casa do Senhor. A prática dos dízimos foi ensinada pelos profetas. E o profeta famoso dos dízimos, como vocês sabem, é Malaquias, onde ele faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E aí vem a resposta do profeta: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Se você ler o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, você vai ver ali 4 maldições. E dentre essas 4 maldições havia a maldição de o povo roubar de Deus, de o povo fazer pouco caso com aquilo que pertencia a Deus. E aqui ele está fazendo uma pergunta: o homem pode roubar a Deus? Vocês me roubam e dizem: no que nós te roubamos, Senhor? E Deus fala nos dízimos e nas ofertas. Inclusive este roubo, essa negligência produzia maldição sobre a terra. Nós vamos ver ao longo desse estudo
a constatação disso. Por isso que Deus está dando uma ordem. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Essa bênção é uma decorrência natural do seu temor para com Deus, da sua fidelidade para com Deus, da sua obediência, do seu carinho, do seu capricho, né? Deste afã de querer honrar ao Senhor com seus dízimos, e Deus se agrada disso. Na verdade, é até uma consequência natural quando você consagra a sua vida toda, inclusive essa área tão importante e significativa das nossas vidas, que é a área financeira. Um outro profeta menor que nos mostra a importância dos dízimos é Ageu. Olha só que interessante, capítulo 1, verso 4 a 6. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. E seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. É uma expressão famosa chamada saquetel furado. É muito triste essa sensação, você já teve? Você põe o dinheiro no bolso, ele some, ele desaparece. Essa era a sensação do povo que estava desobedecendo a Deus, muitas vezes cuidando da sua casa, fazendo casas luxuosas e a casa do Senhor em ruínas. No mesmo profeta Ageu, o Senhor diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo, eu sou o dono do ouro e da prata. Eu é que abençoo, guardo vocês, entendam isso. E Deus está prometendo uma bênção aqui em relação à casa do Senhor que estava em ruínas, que a glória da segunda casa seria muito maior. E Deus estava contando com a disciplina e com a obediência do seu povo. Pois bem, queridos, partindo agora para o Novo Testamento, vimos alguns textos que mostram as evidências do dízimo no Antigo Testamento, agora veremos no Novo. E é muito importante ouvir Jesus, né? Jesus é o centro das Escrituras e Jesus faz uma exortação muito importante da qual nós podemos tirar muitas lições. Está lá em Mateus 23, verso 23, onde ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, preste atenção, sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Ele está chamando a atenção dos fariseus, que eram muito legalistas, eles pegavam a lei ali, sobre todo o radicalismo que eles tinham, e eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, das coisas mais pequenas eles tinham essa disciplina de dar o dízimo daquilo que eles colhiam. Mas eles negligenciavam preceitos importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Então não adiantava eles tentarem impressionar a Deus com um dízimo tão restrito ali, né? Tão específico do endro, do cominho e da hortelã, e desprezar a justiça, a misericórdia e a fé, não se preocupar com as pessoas, serem tão egoístas. Aí Jesus traz uma exortação, vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é dar o dízimo. Então, a verdade é, deem o dízimo, sejam fiéis como vocês estão sendo, mas não deixem de cumprir a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus não está dizendo para praticar a justiça, a misericórdia e a fé e omitir o dízimo. Então o texto é muito claro. Ou seja, a nossa fé, a nossa dinâmica de vida tem que ser integral, tem que envolver a vida toda. Nós não podemos impressionar a Deus. E nem querer impressionar os homens, chamar a atenção das pessoas. Tem gente que bate no peito, sou dizimista, mas às vezes não dá um testemunho. Às vezes não se compadece das pessoas, não cumpre o seu papel como cristão. Vamos caminhando.
No Novo Testamento, o dízimo é um referencial mínimo de contribuição. Então a Bíblia dá um referencial. Nós vamos ver muito no Novo Testamento essa diretriz do povo de Deus contribuir na obra de Deus, na expansão do reino. Então nós entendemos que o dízimo é um referencial, é uma referência. Nós vamos perceber que no Novo Testamento, em muitas situações, mais do que 10% era dado, por causa da sintonia deste povo com Deus, da presença do Espírito Santo sobre a igreja. A solidariedade era algo comum no cotidiano dos cristãos primitivos. Se você ler Atos 2, 42 a 47, Atos 4, 32 a 37, são dois textos que são sumários da igreja, um resumo do estilo de vida deles. E eles compartilhavam seus bens. Eles, na verdade, aqueles que tinham mais dinheiro, que tinham propriedades, vendiam seus bens, davam para os apóstolos, que distribuíam para cada pessoa segundo a sua necessidade. O que a gente vê no cristianismo primitivo é uma valorização do indivíduo e do coletivo. Às vezes, quando você olha para o comunismo, por exemplo, a proposta comunista, ela valoriza, entre aspas, o coletivo, mas despreza o indivíduo. Não é o que acontecia na igreja primitiva. A partilha era feita de uma forma inteligente, sábia e sob a direção do Espírito Santo. A orientação de Paulo quanto ao repartir. Olha que interessante, no texto de 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, ou seja, conforme a sua renda. Está vendo o critério aqui? E vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então Paulo está dando um condicionamento para as igrejas que eram assistidas, para as pessoas que eram assistidas, para que no primeiro dia da semana eles colocassem à parte aquilo que deveria ser distribuído, segundo a prosperidade, segundo a renda de cada um. Por isso que eu afirmei aqui a questão desse critério de distribuição, né? O dízimo era um critério. E Deus, sempre no Novo Testamento, mobiliza muito o coração das pessoas quanto à maneira de contribuírem. Um outro exemplo lindo de como a igreja contribuía financeiramente uns com os outros e na expansão do reino é nesse texto de 2 Coríntios 8, verso 3 a 5 e verso 15. Olha o que Paulo diz, o que o texto diz aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Então, na medida daquilo que eles tinham e até daquilo que eles não tinham, eles se mostravam voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, com muita insistência, a graça de participarem da assistência aos santos. Então, esses crentes estavam aqui assim dizendo, por favor, deixa a gente participar. Mesmo com o pouco que a gente tem, a gente quer contribuir. E diz aqui o verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então eles ofereciam as suas vidas para Deus, e isso incluía a administração dos seus bens e talentos. No caso aqui, abençoaram a Paulo, né, como obreiro, e diz o texto, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então todo mundo estava feliz. Tanto os que tinham muito como os que tinham pouco, porque a bênção de Deus estava sobre o povo, sobre essa orientação quanto à distribuição das ofertas e do cuidado de um com os outros na comunidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele passa por uma aflição como obreiro nessa questão do seu sustento, porque um dos objetivos do dízimo era o sustento dos levitas, dos sacerdotes, e no caso aqui na Nova Aliança, dos apóstolos, que viviam de forma integral a pregar o Evangelho. Olha só o que Paulo diz, porque a gente sabe que tem muita gente que não concorda com o dízimo, não concorda com o sustento de pastores, de missionários, de obreiros. Mas olha o que Paulo diz. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho?
Ou seja, as perguntas são muito óbvias, as respostas, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, olha que pergunta, será muito recolhermos de vós bens materiais? O que Paulo estava dizendo era o seguinte, se nós como apóstolos, obreiros, abençoamos o povo de Deus, os alimentamos espiritualmente, será que é pedir muito bens materiais e recursos para que esses obreiros sejam sustentados? É isso que Paulo está falando aqui. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que preguem o evangelho e que vivam do evangelho. Então, o princípio bíblico, o princípio espiritual, é que o obreiro que trabalha de tempo integral para a obra do Senhor, receba da obra, receba da comunidade que ele serve em determinado local, em determinada região. Por isso que a questão dos dízimos e ofertas é muito importante, a fidelidade, porque esses obreiros são sustentados pela generosidade, voluntariedade e obediência dos filhos de Deus que congregam numa igreja local. Paulo teve dificuldades em Corinto. Infelizmente, era uma igreja imatura e muitas vezes ele ficou numa situação muito difícil, vergonhosa, porque algumas pessoas da igreja não viam com maturidade, ou não entendiam com maturidade o que ele estava requerendo aqui. Agora, já a igreja de Filipos é muito diferente. Olha só o testemunho de Paulo. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo estava passando por dificuldade. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Interessante, quando você lê a carta de Paulo aos Filipos, essa igreja de Filipos é conhecida como igreja da alegria. É a carta da alegria, uma igreja generosa. E aqui Paulo está dando testemunho de como os crentes de Filipos o abençoaram, suprindo as suas necessidades nas suas ofertas. Então, o sustento de Paulo é referendado tanto lá em Corinto, como também aqui em Filipos. E dando uma instrução para as igrejas, quando ele escreve as cartas pastorais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas onde ele fala do ministério pastoral. Olha só o que Paulo fala sobre a questão dos obreiros. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho, em uma outra tradução, que presidem bem, devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem o seu salário. Ou, numa outra tradução, digne ao trabalhador do seu salário. Então, o obreiro, o servo de Deus, ele é um trabalhador da obra. Ele é um servo do Senhor que se dispõe a trabalhar integralmente pela obra de Deus. E aqui ele está falando para que esses presbíteros que presidem, que fazem bem o seu trabalho, que pregam a palavra e ensinam a palavra com dedicação, que eles recebam uma honra redobrada. Ou seja, que os seus honorários sejam de fato cumpridos para que eles possam sustentar as suas famílias, as suas vidas. E ele usa o exemplo do boi, que está ali pisando no cereal, que está trabalhando e se alimenta do cereal do qual ele pisa. Interessante isso, né? Então a gente sabe de algumas igrejas, por exemplo, como a Congregação Cristã do Brasil, onde elas não adotam pastores, não aceitam a figura pastoral, mas a figura pastoral é uma figura bíblica. Quando nós olhamos o texto dos dons espirituais, 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios, capítulo 4, Romanos, nós vamos ver a figura dos dons espirituais. E Deus distribui, levanta na sua igreja pastores e mestres, que quando trabalham integralmente para a igreja, quando recebem um treinamento teológico, bíblico específico, eles recebem o sustento de suas igrejas. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós falamos anteriormente sobre governo da igreja, né?
nós falamos sobre isso, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem os presbíteros docentes, que recebem um treinamento longo, dedicam as suas vidas estudando as Escrituras, estudando teologia, se preparando para liderar uma igreja, para pastorear um rebanho, e eles precisam de muitas capacitações para isso, uma capacitação do chamado de Deus e também capacitações intelectuais, afetivas, espirituais para dirigir o povo. E nós aprendemos que esses presbíteros recebem o sustento da sua igreja. Os presbíteros docentes são os pastores da igreja. Então a gente vê aqui as bases bíblicas onde esses homens recebem sustento da sua igreja diante do trabalho que realizam. O propósito dos dízimos em linhas gerais. Vamos lá. O texto de Malaquias 3,10, que vocês já conhecem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então é um texto muito usado. Eu quero levantar com vocês aqui alguns propósitos dos dízimos. Vamos lá, o primeiro aqui: o dízimo é um ato vivo e espontâneo, onde demonstro minha conversão ao Senhor. Para que você realmente tenha uma convicção em relação aos dízimos, você precisa crer nas Escrituras, você precisa crer no cuidado de Deus, você tem que ter um coração convertido que, consequentemente, fará que o seu bolso seja convertido. Então é complicado pessoas que se dizem convertidas, mas que não têm a alegria de contribuir na obra de Deus. De certa forma, nós vemos uma contradição aqui. Quando você é convertido, você vai desejar que a obra de Deus cresça, que ela se expanda, e para isso a igreja precisa de recursos. Então é difícil entender alguém que se diz convertido e não é dizimista. É um ato vivo, espontâneo, é um ato de adoração que demonstra que você ama o Senhor, que você ama a igreja, que você ama o trabalho que é realizado, que você quer contribuir, você se sente privilegiado. Este é o espírito, esse é o sentimento. O dízimo é uma expressão de adoração, uma forma de cultuar, onde demonstro gratidão e fidelidade ao Senhor. Então tudo vem das mãos de Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então quando você percebe o cuidado de Deus, o pão de cada dia, por isso que nós, nos nossos cultos, todos os nossos cultos, nós temos um momento para receber dízimos e ofertas, que é um ato de louvor, é um ato de adoração, é um ato de culto, onde eu demonstro gratidão e obediência, fidelidade ao Senhor. 2 exemplos aqui: Abel, filho de Adão e Eva. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, lembra das primícias? Os primeiros frutos do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Abel ofereceu a oferta olhando para Deus, querendo agradar a Deus. Caim parece que estava disputando com o irmão e a oferta de Caim não foi aceita. Por isso que não basta você ter uma postura mecânica em relação aos dízimos. Tem que envolver convicções, coração, tem que ser para Deus, para a glória dele, não para impressionar pessoas. Um outro exemplo do princípio de fidelidade é o que temos em Davi. Davi teve uma ocasião que ele ofereceu um censo, que ele levantou o número de pessoas que havia em Israel, e Deus, por algum motivo, não gostou disso. Trouxe uma maldição sobre o povo, uma peste, e depois Deus se compadeceu de Davi, se compadeceu do povo, parou com essa peste e mandou que ele oferecesse um sacrifício. E Deus designou um terreno onde ele faria isso, chamado de eira, e era a eira de Ornã. E quando ele foi oferecer esse sacrifício, Ornã queria dar o terreno gratuitamente para que Davi fizesse isso. Olha o que Davi fez. Tornou o rei Davi a Ornã, o dono da eira, o dono do terreno, e disse: não, antes eu quero esse terreno pelo seu inteiro valor. O quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então ele queria
ter o privilégio de participar com seus bens na compra daquela eira e fazer o sacrifício devido ao Senhor diante da misericórdia do Senhor que foi estendida a ele e ao povo. Então é um princípio espiritual aqui. Por isso que Davi não é à toa chamado do homem segundo o coração de Deus. A gente percebe a fidelidade, ele não quis levar vantagem, mas diz, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque eu quero glorificar a Deus nessa ação. O dízimo é o reconhecimento expresso da soberania e providência de Deus. Então, quando eu dizimo, eu estou dizendo, Deus, eu acredito na tua soberania, que o Senhor tem o controle de todas as coisas que vêm para mim, que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que rege o universo, que rege a minha vida, um Deus de providência, um Deus que cuida, um Deus preservador. E o texto de 1 Crônicas 29:14, que é um texto lindíssimo, onde Davi e o povo têm um momento especial, onde são levantadas ofertas e o material para a construção do templo. E o povo faz aquilo com muita alegria. E uma das expressões desse momento é o seguinte, quando Davi diz, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos. É como se ele dissesse, o 100% o Senhor nos dá, 90% fica para nós e 10% nós devolvemos com alegria, com ações de graça. O propósito dos dízimos, o dízimo ele é proporcional e imparcial, ou seja, ninguém sai perdendo. Quem ganha 100 dá 10, quem ganha 1000 dá 100 e aí vai. Ou seja, quem ganha mais contribui com mais, quem ganha menos com menos, todavia, qualitativamente, todos dão de igual modo. E tem essa expressão de Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Se você não consegue ser fiel no pouco, você não será no muito. E o exemplo clássico disso é a oferta da viúva pobre. Jesus estava observando as pessoas irem ao templo e depositarem dinheiro no gasofilácio. E diz o texto que Jesus viu pessoas colocando grandes montantes de dinheiro e ele percebeu que uma viúva pobre foi e deu uma única moeda que tinha, que era praticamente tudo que ela tinha. E Jesus fez uma consideração. A maior oferta foi dessa mulher, porque os outros, apesar de ricos, davam do que sobra. E ela deu do seu melhor. Ou seja, a fidelidade nos dízimos de cada um de nós, só Deus é que sabe. Então é importante a sua fidelidade. Deus não está preocupado com o valor, se ele é muito alto, mas com a sua fidelidade diante daquilo que Deus tem te dado, diante daquilo que você ganha, que você recebe, como fruto do cuidado dele em relação ao seu trabalho, em relação aos frutos do seu trabalho. O propósito dos dízimos. O dízimo pode indicar a espiritualidade de uma igreja e de um crente. Essa foto aqui, gente, é linda, é significativa. Do lado esquerdo aí da foto, vocês estão vendo um grupo de homens, é a liderança da IPEM. No início de todas as coisas, a IPEM completou 67 anos. E ali nós estamos vendo o conselho da igreja com seus presbíteros e diáconos. Temos ali a figura do reverendo Efigênio Alves de Oliveira, que foi o pastor emérito dessa igreja, que pastoreou essa igreja no passado por 25 anos. Foi o pastor que me batizou, inclusive, quando eu era bebê, quando eu era criança. No lado direito, ali no canto, está o presbítero Oséias, que está conosco com 97 anos. Então eles vivenciaram muitos sonhos. E se você for ouvir essa geração de crentes, uma das coisas que eles zelavam muito eram nos dízimos e as ofertas. Eles tiveram um sonho para IPEM. Essa propriedade que nós temos, um templo, um prédio de educação religiosa, tudo veio de um sonho que resultou do fruto de uma fidelidade. Vocês estão vendo aí a foto da igreja. Muita gente criança aí já é ancião na igreja hoje, é adulto, mas foi um tempo sublime e um legado que eles nos deixaram. Então o dízimo indica a espiritualidade de uma igreja que ama o Senhor, que ama a obra de Deus. Com certeza esses crentes serão fiéis, sustentarão a obra missionária, farão com alegria e não por mera obrigação. Ou seja, o crente pode ser abençoado como igreja. E geralmente dízimos é um sinal de liberalidade e avivamento.
Olha um exemplo aqui, ó, de 2 Crônicas 31. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com sua parte devido aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Ou seja, simplesmente foram fiéis na entrega das suas primícias, dos seus dízimos, cumprindo esta ordem quanto ao cuidado quanto aos levitas e sacerdotes, e até mesmo na construção do templo, quando tiveram que ofertar, fazer oferta alçada, eles faziam com alegria. Então é um princípio espiritual belo para cada um de nós como igreja, diante dos desafios que temos. Olha um outro exemplo de liberalidade e avivamento, Deus agindo. 2 Coríntios, agora no Novo Testamento, 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade, porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. É um texto que eu já li, né, nesse estudo, mas que mostra aqui uma igreja que está vivendo um momento lindo, onde os crentes têm a alegria, o privilégio de socorrer as igrejas da Macedônia. E eles fazem isso com uma abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, para Deus não tem tribulação, gente, não tem crise. Quando nós, como povo dele, resolvemos obedecer aos seus princípios, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre as suas promessas. Por isso que esse texto é fantástico. Medite nele e veja aqui um exemplo de liberalidade e de avivamento. Mas também pode acontecer o contrário, gente. Se da mesma forma Deus abençoa quando há liberalidade, quando há amor, Deus também retém as bênçãos quando há sonegação e quando há abandono da fé, que é a apostasia. Veja o texto de Malaquias, capítulo 3, quando eu falei das maldições, né? Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então o texto está dizendo que quando o povo se desviava, Deus trazia juízo. Mas ele diz para esse mesmo povo, venham para mim, voltem para mim. E aí eles perguntam, em que havemos de tornar? Aí vem a pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então a questão financeira, neste contexto aqui de Malaquias, mostra que o povo estava rebelde, estava desobediente, ou seja, a sonegação dos dízimos estava atrelada também a uma vida distante de Deus. Você não faz uma divisão das coisas, uma dicotomia. Quando eu tenho uma vida integralmente nas mãos de Deus, isso vai influenciar também a minha vida financeira. Eu vou saber lidar com o dinheiro, que é uma coisa que a gente vai ver depois no finalzinho. Não basta só falar de dízimo, de você ser fiel no dízimo. Você tem que saber, entender que finanças é um assunto altamente espiritual. A Bíblia fala muito de finanças. E os dízimos é uma expressão de alguém que aprende com a orientação de Deus a administrar seus bens. Nós veremos isto. O texto de Ageu também mostra uma realidade de sonegação e uma consequência. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Ou seja, eles semeavam muito, trabalhavam muito, mas recolhiam pouco. Comiam, mas não se fartavam. Bebiam, mas não se saciavam. Se vestiam, mas ninguém se aquecia. E o que recebia o salário ia embora.
como um bolso furado. E isso porque o povo estava muito preocupado com as suas casas lindas, apaineladas, como diz o texto, luxuosas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. E a consequência foi esta. Então vejam que há um diferencial entre voluntariedade, né, e bênção, como também sonegação e abandono. O dízimo não é nosso, queridos, é do Senhor. Não só o dízimo é do Senhor, tudo e todos somos do Senhor. O cosmos, a natureza, a história, as nações, o homem, a igreja, a nossa vida, tudo o que somos e o que temos é do Senhor. Por isso entrego ao Senhor os meus dízimos, porque tudo pertence a Ele. É um princípio espiritual. Lembra do texto de Ageu? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono de toda a terra. E quando você tem essa consciência, essa convicção, essa fé de que Deus rege todas as coisas, você não vai ser mesquinho. Você vai contribuir com a obra de Deus com alegria. Contribua com a motivação que alegra o coração de Deus. Qual é a motivação que alegra o coração de Deus? 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por isso que nós falamos tanto de voluntariedade, não de troca, não de permuta, não de fazer uma aposta com Deus. Deus tem promessas? Deus tem. Mas o mais importante é quando você tem o princípio certo no coração, de contribuir porque você ama Deus, porque você sabe que Ele é um Deus provedor e porque você quer ter o privilégio de participar da assistência aos santos, da assistência à sua igreja, da expansão do Evangelho em todo o mundo. O dízimo fora da igreja, aqui é para chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Olha que interessante esse relato. Várias nações antigas separavam para os deuses certa porção da produção industrial. Ou seja, em muitos relatos de culturas antigas, essa prática de dízimo ela não está necessariamente restrita ao povo cristão. Os lídios ofereciam a 10ª parte das presas. Os fenícios e os cartagineses enviavam anualmente a 10ª parte de suas rendas a Hércules. Hoje, na Igreja Católica, já existem adesivos nos carros com os dizeres: sou dizimista. E você? Os muçulmanos, que é uma das religiões que mais crescem no mundo, eles são dizimistas e ainda ofertam mais 5% de suas rendas para a obra missionária. Eles fazem missões. Ou seja, são muito radicais no exercício, no investimento do crescimento do islamismo em todo o mundo. Há casos de marxistas que entregam 40% do que ganham porque acreditam nessa ideologia. Há satanistas e esotéricos que dão o dízimo para o diabo. E até o diabo está ensinando seus seguidores a dizimarem. E alguns crentes sonegando os seus dízimos. Então é muito sério, gente. Nós precisamos ter responsabilidade. Precisamos ter uma postura de obediência, de entendimento das Escrituras quanto a esse importante assunto. Faça uma boa gestão de suas finanças. Eu quero associar a este ensino de dízimos para vocês esse princípio, que talvez numa outra oportunidade eu me aprofunde com vocês sobre esses temas aqui. Propósitos em relação às finanças. Primeiro, cuida da sua casa, cuida da sua família. Se você nega a sua família, você é pior que o descrente. Então, uma família tem que ser suprida. Maridos provedores, mulheres sábias, que também administram bem os seus bens em parceria com seus maridos. Pagar as suas contas, né? Em dia, pontualmente, não dar mau testemunho. Ser generoso, abençoar outras pessoas. A igreja primitiva, como eu mostrei, era uma igreja generosa, que socorria os aflitos. Expandir o reino de Deus, ou seja, na boa administração dos recursos que eu tenho, eu também contribuo com o reino de Deus, com a obra missionária. Contribuo para que a minha igreja fique linda, bonita, para que os ministérios floresçam. E eu, acima de tudo, glorifico a Deus quando faço bom uso das minhas finanças, quando dou testemunho, quando até prospero.
Há muitas evidências de alguns sociólogos que os países protestantes prosperaram porque havia um princípio que veio de Calvino, que todo cristão eleito, ele trabalha muito, ele economiza, ele investe na vida das pessoas e ele abençoa o reino de Deus. E se você for ver na história, os países protestantes prosperaram muito, porque todo o cristão tinha essa missão de administrar bem os seus recursos, visando a glória de Deus. E Deus tem promessa, viu, queridos? Muitas promessas para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Fazer uma boa gestão de suas finanças envolve os propósitos. Pense aqui nesses propósitos. Cuide da sua casa, pague as suas contas, seja honesto, íntegro, seja generoso. Trabalhe pela expansão do reino e glorifique a Deus com tudo o que você é, com tudo o que você tem. Seja comer, seja beber, seja qualquer coisa fazer, faça tudo para a glória de Deus. E os princípios, né, da boa gestão. Olha que importante isso daqui. Isso aqui dá um curso. Trabalhe. Você não vai ter uma vida financeira abençoada se você não trabalhar. A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás. Então é preciso trabalhar. É preciso ser esforçado, diligente, não fazer hora. Ser o melhor no exercício da sua profissão. Isso é um princípio fundamental. Então trabalhe bastante. Trabalhe com foco, trabalhe sob a direção de Deus, dê o seu melhor onde você trabalha. Planeje. Não adianta você ter recurso e não saber planejar. Se você vai construir uma torre, você tem que planejar como vai construir a torre, quanto você vai gastar de pedra, de areia. Se você vai para uma guerra, você tem que saber quanto você vai gastar de arma. Não é verdade? Então o planejamento é vital para uma vida financeira equilibrada. Terceiro, economize. Aprenda a guardar alguma coisa. Isso é fundamental. E o economizar vai envolver também você tomar cuidado com o consumismo, com as ofertas, muito com a ideia do prazo. Procure pagar à vista, se você puder. Também o outro princípio é investimento. Como eu disse, invista na sua casa, invista em pessoas, seja generoso, invista no reino de Deus. Que Deus ele se agrada quando você tem essa visão, quando você coopera com a expansão do reino de Deus na terra. E um quinto princípio, vigie seu coração, porque o coração humano é enganoso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por causa dessa cobiça, se desviaram e vieram a esfriar na fé. Então tome muito cuidado com a questão do dinheiro, para que o dinheiro não seja um Deus, para que Mamon, que é uma divindade representada no dinheiro, não governe a sua vida. Vigie o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tome cuidado, você conhece muito um homem, uma mulher, pela maneira como ele lida com o bolso. Isso é interessante. E seja prudente. Seja prudente. Tome cuidado com empréstimos. Tome cuidado. Não faça algo que você não vai dar conta. Tome cuidado também ao emprestar. Não seja fiador. A Bíblia diz sobre o laço de ser fiador. Tome cuidado quando você empresta seu nome, porque depois você vai sofrer. A Bíblia diz isso. E a Bíblia está dizendo isso, tendo como pano de fundo que todo mundo tem que trabalhar, planejar, economizar, para que possa ter a sua vida financeira equilibrada. Para que você não precise pedir emprestado. Se isso acontecer, que seja numa urgência, mas que não se torne um princípio elementar da tua vida. Vai trabalhar, planeje, economize, se firme nas promessas de Deus, nos princípios da palavra, e Deus vai te direcionar. Seja prudente no uso do seu dinheiro, no uso das suas finanças. E eu coloquei aqui no final, este é um assunto altamente espiritual. Então não dicotomize a sua vida financeira da sua espiritualidade. Vida financeira tem muito a ver com espiritualidade, gente. Chegando já ao final, para refletir e praticar, toda decisão financeira é também uma decisão espiritual. Olha que frase. Toda decisão financeira é também uma decisão espiritual. A forma como lidamos com o dinheiro tem uma influência poderosa sobre nossa vida espiritual e afetiva. Tem muita gente hoje divorciando por causa de dinheiro. Casais competindo.
Não é verdade? Quanta gente hoje está depressiva por causa de dinheiro. O dinheiro, ele é um péssimo senhor. Ele tem que ser servo seu, não seu senhor, não o seu dono. Então, reflita e pratique o que está escrito aqui. Contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Puxa, que frase, hein? Contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não torne a sua renda de acordo com a sua contribuição. Nós temos, às vezes, falado na igreja, né, para que você ore, para que Deus te dê um dízimo maior, lembra disso? E é para que você cresça, para que você prospere e, consequentemente, você abençoe o reino de Deus. Abençoe a obra social, missionária, de maneira que os valores do reino estejam sobre nós e Deus conceda a nós, como corpo de Cristo, prosperidade e crescimento. Concluindo, algumas perguntas. Você vê as finanças como um assunto espiritual? Você crê que Deus é soberano e provedor em sua vida? Qual tem sido sua motivação para dizimar e ofertar? Você tem alguma desculpa para não ser um dizimista fiel? Então preste bem atenção nessas perguntas. Você vê finanças como assunto espiritual? Se você dividir as coisas, não divida mais. Você crê que Deus é soberano e provedor? Ou essa crença só é quando você canta? E na hora de você dizimar e ofertar, você continua crendo nisso? Qual tem sido a sua motivação para dizimar e ofertar? A motivação tem que ser a motivação certa. Não faça aposta com Deus. Não trate Deus como um banqueiro. Deus é o teu rei, o teu senhor, o doador da vida. E Ele cuida de você. Você tem alguma desculpa hoje para não ser um dizimista fiel? Seja um dizimista fiel. Comece a sua carreira cristã ou continue sua carreira cristã com esta convicção. E Deus vai surpreender a você. Queridos, que Deus possa abençoar vocês nesta aula. Aqui eu trouxe para vocês pérolas, princípios maravilhosos, fantásticos, que poderão revolucionar a vida de vocês, se vocês apreenderem no coração, na mente, nas ações, esses princípios. Que Deus te abençoe, que não te falte o pão e a água, que não te falte os recursos, que Deus possa abençoar você e a sua casa com todas as bênçãos em Cristo Jesus, que Ele possa suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.